Como eu disse, isso me traz uma alegria muito grande, estar podendo falar para pessoas que estão na terra natal de minha avó materna. E falando de um tema que é tão fundamental para nossa fé como discípulos de Jesus Cristo e membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A escolha de vocês, eu acho que foi uma escolha muito sábia, de falar sobre casamento eterno. Agora, acho que eu devia começar logo avisando uma coisa para vocês. Olha, eu sei que na igreja, especialmente entre adultos solteiros, existe uma certa, vamos dizer assim, um certo cansaço com relação ao tema de casamento e família. Eu vejo isso aqui nas minhas aulas. Eu dou aulas de casamento e família, além de liderança, organização e liderança da igreja. Eu também dou aulas de casamento e família. Todos os anos eu tenho centenas de alunos que fazem essas aulas comigo, em torno aí de, dependendo do ano, pode ser aí entre 300 e 400 alunos por ano. E já faço isso desde que eu vim para BYU Havaí no ano 2000. Então, com exceção dos 3 anos que eu estive no Brasil servindo missão, são milhares e milhares de alunos que me ouviram já dizer isso. E o que eu digo para eles é o seguinte: olha, eu sei, muitos de vocês estão cansados de ouvir falar de casamento e família. Vai para Serão, o que foi? Adivinha o que foi? Casamento, família. Estão cansados. E muitos desses adultos solteiros interpretam isso como sendo uma tentativa de pressioná-los para casar. Mas essa não é a realidade. Na realidade, o motivo pelo qual nós falamos tanto de casamento e família na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é por causa da centralidade nesse tema em tudo aquilo que nós acreditamos em relação ao Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Deus, nosso Pai, existe. E Ele é um Pai amoroso, tem um grande plano de felicidade. E a plenitude dessa felicidade, se manifesta através da possibilidade de nós termos o mesmo tipo de vida que Ele e nossa Mãe Celestial têm, que é chamado de vida eterna. Para termos esse estilo de vida que Ele tem, que é a vida eterna, precisamos receber a ordenança de selamento matrimonial. Então, o motivo de nós falarmos tanto sobre casamento e família, na realidade é esse. Não é para pressionar ninguém a casar, mas é para mantermos viva na mente das pessoas manter viva a lembrança da centralidade dessa ordenança. Quão fundamental ela é. A ordenança do batismo, veja bem, existem 2 ordenanças, 3 talvez, se vocês quiserem ser mais detalhistas, mas em geral 2 ordenanças, que são ordenanças que eu chamo ordenanças do reino de Deus, ordenanças do reino dos céus. As outras são ordenanças da igreja. Na igreja nós temos as ordenanças do sacramento, bênçãos do sacerdócio, tanto designações, confirmações de membros pela imposição das mãos e o recebimento do Espírito Santo pela imposição das mãos. Também temos as designações pela imposição das mãos para certos cargos, para a maioria dos cargos na igreja, nas alas, estacas, ramos e distritos da igreja. Todas são ordenanças da igreja, são ordenanças oficiadas pela autoridade do sacerdócio, alguém que possua a autoridade do sacerdócio, ou sacerdócio arônico, ou na maioria dessas, ou o sacerdócio de Melquisedeque.
que tenha sido ordenado a um ofício. O ofício de sacerdote, no caso do sacramento, e o ofício de élder para todas essas outras ordenanças. E são ordenanças oficiadas em nome de Jesus Cristo. Aí eu chamo de ordenanças do reino de Deus, ou ordenanças do reino dos céus, aquelas ordenanças que não são oficiadas em nome de Jesus Cristo, mas sim em nome de todos os membros da deidade. São ordenanças oficiadas em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E vocês que já têm bastante tempo de igreja sabem muito bem quais são essas ordenanças. É a ordenança do batismo e a ordenança do selamento, seja selamento matrimonial ou selamento de filhos aos pais, no caso de conversos ou de crianças adotadas. Então, batismo e selamento são ordenanças oficiadas em nome de todos os membros da deidade, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. O batismo nos dá permissão, é a ordenança através da qual nós formalizamos o nosso desejo de nos arrependermos e nos dá, então, permissão para nós entrarmos no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, precisa ter sido batizado por imersão, por alguém que possua a autoridade necessária, seja um sacerdote no sacerdócio arônico ou um portador do sacerdócio de Melquisedeque, de qualquer ofício no sacerdócio de Melquisedeque. Agora, uma vez que a pessoa entre na presença de Deus, na glória celestial, ela só vai poder ter um reino celestial se essa pessoa tiver recebido o direito de governar, se a pessoa tiver recebido o direito de governar na glória celestial. E a única ordenança que dá às pessoas o direito de governo na glória celestial é o selamento matrimonial. Então, o batismo permite que a pessoa entre na glória celestial. Mas para ter um cetro de poder, um cetro de governo, ter o direito de governar e reinar na glória celestial, depois da ressurreição, a pessoa precisa se apaixonar por alguém, ter o milagre daquela outra pessoa se apaixonar por ele ou por ela, e juntos irem à casa do Senhor e serem selados pela autoridade do sacerdócio como marido e esposa para o tempo e eternidade. E é por isso, irmãos e irmãs, que nós falamos tanto na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias sobre casamento e família. Então, aqueles de vocês que ainda não têm um casamento, não encontraram um cônjuge, ou ainda não tiveram o desejo de procurar um cônjuge, ou que tiverem quaisquer outras circunstâncias pessoais, saibam que, olha, por falarmos de casamento e família, nós não estamos de maneira nenhuma tentando ofendê-los, ou tentando colocar vocês, diminuir vocês, ou relegar vocês a alguma posição de segunda classe. Não, não é. Todos os filhos e filhas fiéis de nosso Pai Celestial terão oportunidade, um dia, de aceitarem e de entrarem no novo e eterno convênio do casamento. Todos terão uma oportunidade, todos, os filhos e filhas fiéis de Deus, sem exceção. Quando nós lemos lá em Doutrina e Convênio, seção 132, que no reino celestial vão ter aqueles que vão ser anjos lá na glória celestial, não é anjos agora, não é Moroni, Gabriel, não são esses anjos, esses são seres celestiais, ministradores. Nós estamos falando de pessoas que posteriormente, na glória celestial, vão ser anjos, como diz a seção 132, o que nós entendemos é que vão ser pessoas que vão ter de livre e espontânea vontade escolhido não entrar no novo e eterno convênio do casamento. Eles vão acreditar na doutrina, mas vão dizer, olha, obrigado, mas para mim, não.
Esses então vão ser anjos. Então isso vai ser uma coisa que vai ser determinada pelo arbítrio individual. Todos os filhos e filhas fiéis de Deus que perseverarem até o fim em obediência aos mandamentos de Deus, receberem todas as ordenanças do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, incluindo as ordenanças da casa do Senhor, terão então a oportunidade de escolher, e se escolherem de acordo com o seu desejo de receber o mais alto céu na glória celestial e terem vida eterna, vão ter então a oportunidade de escolher um cônjuge, um companheiro eterno de sua escolha. Não vai ser raspa de tacho, não. Olha, sobrou, você não achou ninguém, tá bom, fica com esse aqui, fica com aquela ali. Não. Vão escolher e vão ser escolhidos. Porque o plano de nosso Pai Celestial é um plano de felicidade, como disse o profeta Alma no livro de Mórmon. Não é um plano de tristeza, não é um plano de acomodação, não é um plano de culpa, de remorso, não é um plano de felicidade. E o que quer que venha a acontecer no futuro, de acordo com as escolhas que as pessoas fizerem, que cada filho e filha de Deus fiel fizer, vai ser aquilo que vai lhes trazer felicidade, a medida, a intensidade de felicidade que eles desejarem ter na glória celestial. Agora, por que eu deveria então, tá bom, isso colocado, isso daí, essa visão, por que essas ordenanças na casa do Senhor são tão importantes assim? E o que é que eu preciso aprender por causa dessas ordenanças? Por que eu deveria almejar e ansiar por essas ordenanças, ter aspiração de receber essas ordenanças? Por que eu deveria, ao invés de pensar em, olha, tô bem, tô solteiro, tô bem, faço o que eu quero da minha vida, tô tudo muito bom, tudo muito bem, não preciso de nada, não preciso de ninguém na minha vida, por que eu deveria considerar receber essas ordenanças, o selamento matrimonial? Por quê? Me permita dar algumas ideias aqui. Agora, vou falar algumas coisas aqui que as criancinhas não vão entender, naturalmente, e aqueles de vocês que ainda não receberam sua investidura no templo, eu só pediria a vocês que tivessem um pouco de paciência. Eu vou jogar uma conversa de Cerca Lourenço aqui, tá? Eu vou falar ao redor, tá, de certas coisas, sem mencionar certas coisas, porque são sagradas e nós não vamos falar delas em público. Então vou usar uma linguagem meio indireta aqui. E alguns de vocês não façam a mínima ideia do que o irmão Martins está falando. O que é isso? Não sei. Tenham paciência. Se quiser, anota as coisas que eu vou dizer, anota, porque um dia, quando vocês entrarem na casa do Senhor e receberem sua própria investidura, vocês já poderão dar uma olhada naquelas anotações e ver, eu acho que agora eu estou começando a entender o que ele estava falando aqui. Eu acho que agora. E o Espírito Santo, a minha fé é que o Espírito Santo vai destravar, tá? E vai traduzir essa linguagem que eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? De forma clara, e vai testificar para vocês que essas coisas são verdadeiras. Então, muito bem. Então, bom, nós entendemos então que o profeta Joseph Smith ensinou, Doutrina e Convênio, seção 131, versículos 1 a 4. Na glória celestial há 3 céus ou graus. E para obter o mais elevado daqueles 3 céus, um homem e uma mulher precisam entrar nesta ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. Se não o fizer, não poderá obtê-lo. Poderá entrar em outro, mas esse será o fim do seu reino. Não poderá ter descendência. Uma outra coisa que
nós podemos derivar dos ensinamentos e das revelações é que o novo e eterno convênio é a mais alta ordem, do sacerdócio de Melquisedeque. Deixa eu colocar aqui agora na tela um diagrama que eu fiz muitos anos atrás. Então, um círculo grande representando o sacerdócio de Melquisedeque e 2 círculos menores, um representando a ordem de Arão, ou o sacerdócio arônico, e a ordem patriarcal do sacerdócio, que é o novo e eterno convênio do casamento. E tem ali, então, mostrando os diferentes ofícios que nós temos nesses diferentes sacerdócios. Então, como nós podemos ver, essas ordens existem dentro do sacerdócio de Melquisedeque. O profeta Joseph Smith ensinou que o sacerdócio de Melquisedeque é o mais alto e mais elevado de todos os sacerdócios, e possui as chaves do reino de Deus em todas as eras da humanidade. E ele disse que todos os outros sacerdócios são apenas partes, ramificações ou bênçãos pertencentes ao sacerdócio de Melquisedeque, e que são controlados e governados pelo sacerdócio de Melquisedeque. Então, o sacerdócio arônico não é um sacerdócio que existe separado do sacerdócio de Melquisedeque. Não, ele existe dentro, é como se fosse uma bolha, como eu coloquei nesse círculo aqui, uma bolha dentro do sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio patriarcal, da mesma forma, existe dentro do sacerdócio de Melquisedeque. Eles são como se fossem, assim, departamentos, por assim dizer, do sacerdócio de Melquisedeque. Tá? Então, isso é só para dar um pouco mais de, vamos dizer assim, colocar um pouco mais de fermento naquilo que eu estou para falar para você. Então, agora, irmãos e irmãs, é o seguinte: por que eu devo almejar para ter um selamento matrimonial? Por que não é suficiente para mim dizer, olha, tô bem, minha vida, tranquila, eu rejo minha vida do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, tá muito bom, tudo bem. Por que eu ia querer ter um companheiro eterno e ir no templo e ser selado para a eternidade? Por quê? Por o seguinte: o profeta Joseph Smith disse que para nós recebermos a plenitude das bênçãos que nosso Pai Celestial tem por parte do seu plano de salvação ou plano de felicidade, nós temos que receber todas as ordenanças da casa do Senhor. São ordenanças simbólicas, ordenanças que foram recebidas dos céus em todas as eras da humanidade em que houve um grupo de pessoas que recebeu a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, desde a época de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, essas ordenanças são extremamente sagradas, são ordenanças simbólicas. Isso é uma das coisas que sempre me impressiona, quão simples são as ordenanças. Muitas delas envolvem instruções ou dramatizações, em que nós fazemos reencenações de eventos que aconteceram nas vidas de profetas da antiguidade, ou encenações de coisas futuras, coisas que ainda estão para acontecer no futuro, como parte desse plano de felicidade do nosso Pai Celestial. Então, por essas dramatizações, ou encenações, ou reencenações, nós, então, recebemos instruções, fazemos convênios formais e recebemos também um vislumbre, uma imagem nas nossas mentes, que à medida que a gente pondera sobre elas, essa imagem se torna mais e mais clara.
Quanto mais nós ponderamos sobre o que nós vemos e ouvimos na casa do Senhor, a imagem se torna mais e mais clara. E nós estamos falando de coisas que vão levar anos, décadas, para nós irmos entendendo cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. É como se fosse uma cebola que tem camada após camada, após camada, após camada de entendimento. Coisas que a gente já conhece. Recebeu as ordenanças? Recebeu. A ordenança não vai mudar. Mas o nosso entendimento vai sendo cada vez mais aclarado a respeito daquilo. Vamos passar o resto dessa vida mortal entendendo melhor e melhor e melhor certas nuances. Então, o que é que nos está sendo mostrado por essas ordenanças? E especificamente, como é parte dessa nossa devocional aqui, na ordenança do selamento matrimonial. O procedimento que leva ao selamento matrimonial nos dá um vislumbre das honras do presente e das glórias do futuro. O procedimento dentro do templo que nos leva até a sala do selamento nos mostra um vislumbre das honras do momento, da atualidade e das glórias que nós vamos receber no futuro. Eu vou especificar agora aqui, tá? O que nós aprendemos sobre o papel e o relacionamento entre o homem e a mulher como parte desse processo, como parte desse procedimento. Infelizmente, por causa da apostasia, tá? As verdades divinas sobre o papel das mulheres foram perdidas nesse mundo por muito tempo, milênios. Mas agora estamos numa era da restauração de todas as coisas. Como o presidente Russell M. Nelson, nosso profeta atual, costuma nos lembrar, Elder Dieter Uchtdorf também costuma falar bastante sobre isso. Olha, a restauração não acabou nos dias de Joseph Smith, ela continua. Mas como? Tem mais coisas? Sim. Além de mais coisas, tem cada vez melhor entendimento das coisas que nós já recebemos. Entendimento cada vez mais claro daquilo que já foi revelado faz parte da restauração. E uma das coisas que está sendo restaurada é isso. Esse entendimento do relacionamento apropriado entre o homem e a mulher como parte do casamento eterno. Então, olha só. Uma das maiores honras que é dado para um homem na casa do Senhor é de agir no papel de nosso Pai Celestial. Mas quem proporciona essa honra para o homem é a mulher que o escolheu para se tornar seu marido. A mulher escolhe o homem a quem ela vai dar o privilégio de fazer o papel, de encenar, fazendo o papel de nosso Pai Celestial. A mulher verbalmente dá àquele homem que ela escolheu, a mulher verbalmente dá àquele homem que ela escolheu a autoridade, ela dá àquele homem a autoridade para conduzi-la através da porta ou do portal. Ela dá autoridade àquele homem, verbalmente, ela dá a ele a autoridade para conduzi-la através daquele portal que vai permitir a ambos, o homem e a mulher, ascenderem a tronos de glória na presença de Deus.
A mulher verbalmente dá àquele homem que ela escolheu a autoridade de conduzi-la através do portal que permitirá a ambos ascenderem a tronos de glória na presença de Deus. Então, eles, o homem e a mulher, através da ordenança do selamento matrimonial, formalizam por meio de um convênio, o seu desejo de ascenderem a tais glórias. E aquele convênio tem certas cláusulas que vocês vão ter que, quando os templos estiverem funcionando de novo, vocês vão ao templo de Recife novamente e sentem lá na sala de selamento por alguns minutos e prestem atenção nas palavras das ordenanças. Preste atenção e pondera sobre o significado daquelas palavras. E vocês vão ver quais são as cláusulas daquele convênio. Naquela ordenança também, no selamento matrimonial, a mulher dá àquele homem que ela escolheu, o direito de ser o patriarca presidente da posteridade dela. Ela dá àquele homem o direito de ser o patriarca presidente da posteridade dela. Não existe ordenança na Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias que realize essas coisas. Fazer um casamento civil é um casamento civil, não tem nada disso envolvido lá. É um casamento feito com a autoridade do governo do país. Olha, vou fazer mais uma coisinha aqui. Olha, me lembro das palavras de William Shakespeare, tá? 4 séculos atrás, na peça Hamlet, ele escreveu uma linha que dizia assim: há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Muito interessante quando eu penso sobre as ordenanças da casa do Senhor. Astrônomos, geólogos, paleontólogos, por exemplo, como a minha amiga, professora doutora Lilian Berquist, lá no Rio de Janeiro, trabalham com uma escala de tempo da ordem de milhões e milhões de anos. Éons, às vezes bilhões de anos. Quando nós estudamos a doutrina do casamento e da família, de acordo com as leis de Deus, nós precisamos analisar essas instituições divinas, casamento e a família, usando a mesma escala de tempo. Milhões e milhões de anos, éons, e além dessa escala de tempo, irmos até além dela. Porque, já que é uma ordem do sacerdócio, o sacerdócio é eterno. Então, o sacerdócio, a mais alta ordem do sacerdócio, sendo o novo e eterno convênio de casamento, significa, então, que o casamento e a família não são limitados pelas nossas escalas de tempo terrenas, mas é eterno. O profeta Alma, no livro de Mórmon, declarou isso: o tempo somente é medido para os homens. Isso é uma tradução minha, tá, do que está no original, no livro de Mórmon em inglês. O tempo somente é medido para os homens. Isso é Alma, capítulo 40, versículo 8. Mas é uma tradução alternativa. Então, quando nós estamos falando dessas coisas, irmãos e irmãs, nós estamos falando de coisas que estão, olha, muito, muito além de só é um casamento, não é só um relacionamento, é um contrato entre duas pessoas. Não. Nós estamos falando daquilo que nós lemos em Doutrina e Convênios, seção 132, e eu vou voltar lá para Doutrina e Convênios agora novamente. E também, em verdade vos digo, Doutrina e Convênios, seção 132, versículo 19. Se um homem se casar com uma mulher pela minha palavra, que é a minha lei, e pelo novo e eterno convênio, e for selado pelo Santo Espírito da promessa, por aquele que foi ungido,
e eu vou pular algumas coisas aqui. E for dito a eles: surgireis na primeira ressurreição. E se for depois da primeira ressurreição, na próxima ressurreição. E herdareis tronos, reinos, principados, poderes, domínios, todas as alturas e profundidades. Então será escrito no livro da vida do Cordeiro que ele não cometerá assassinato derramando sangue inocente. E se guardarem, se o casal, marido e a esposa, guardarem meu convênio e não cometerem assassinato derramando sangue inocente, ser-lhes-á feito de acordo com todas as coisas que meu servo, o selador, disse, nesta vida e por toda a eternidade, e estará em pleno vigor quando estiverem fora do mundo. E passarão pelos anjos e pelos deuses ali colocados, rumo à sua exaltação e glória em todas as coisas, conforme selado sobre sua cabeça. Glória essa que será uma plenitude e uma continuação das sementes para todo sempre. Continuação das sementes, continuar tendo filhos depois da ressurreição. Então serão deuses, pois não terão fim. Portanto, serão de eternidade em eternidade, ou existirão de eternidade em eternidade, porque continuarão. Então serão colocados sobre tudo, porque todas as coisas lhes serão sujeitas. Então serão deuses, porque terão todo o poder, e os anjos lhes serão sujeitos. Em verdade vos digo, a não ser que guardeis minha lei, não obtereis esta glória. Então, irmãos e irmãs, o que nós estamos falando aqui é disso, tá? Tronos, reinos, principados, poderes, domínios, todas as alturas e profundidades. Coisas que, como eu disse, estão bem além do nosso entendimento agora, porque nosso entendimento dessa palavra agora é um entendimento mortal, imperfeito, limitado. A gente sabe o que é um trono. A Rainha Elizabeth lá na Inglaterra tem um trono. O rei de Tonga lá no arquipélago, lá no Oceano Pacífico, tem um trono lá também. Né? O imperador do Japão, alguns de vocês podem ter visto quando o novo imperador no Japão ascendeu ao trono, e quando ele se sentou no trono dele lá. Agora, o que é esses são tronos mortais, imperfeitos. Como é um trono perfeito, glorificado? Não lembro. Há 100 anos atrás, todos nós sabíamos a resposta dessa pergunta. Mas no momento nós esquecemos. O véu do esquecimento não nos deixa lembrar dessas coisas. Mas esses são os tronos que estão sendo preparados para nós. Domínios, principalidades, honras, exaltações. Olha, não temos como idealizar em nossas mentes limitadas, finitas, mortais, imperfeitas, essas coisas. Então, nos é exigido então que nós tenhamos fé em Deus e que confiemos de que realmente vai valer a pena nós recebermos essas ordenanças e nos mantermos fiéis a Deus e fiéis a Jesus Cristo, guardando seus mandamentos, recebendo todas as ordenanças, honrando todos os convênios, servindo na igreja, nas nossas comunidades, sendo bons vizinhos. Vale a pena. Não posso entender todas essas coisas, mas confio que vai valer a pena fazer os sacrifícios necessários para viver essas leis e para conseguir todas essas glórias. Então, muito bem, tá aqui. Era isso que eu tinha para falar para vocês. E isso termina agora o meu discurso. E agora, então, eu estou aberto para perguntas que vocês possam querer fazer. Estou à disposição.